Bom, então vamos começar. A disciplina nossa aqui chama estomatologia, tá certo? É o que está escrito aqui, ó, estomatologia, tá certo? Só que em outras faculdades, ela também chama semiologia. Então vocês podem reparar que às vezes de uma faculdade para outra, o nome dessa disciplina pode mudar. Tem gente que chama de diagnóstico bucal, tem gente que chama de propedêutica clínica ou medicina oral. Isso vai variar de uma faculdade para outra. Mas, na realidade, a palavra estomatologia ela está referindo à nossa especialidade. Então, existe uma especialidade na odontologia, dentre várias, chamada estomatologia, tá? E dentro da estomatologia, ou dentro dos cursos de odontologia, existe uma disciplina chamada semiologia. Semiologia é o nome de uma disciplina, é o nome. Isso vale para qualquer área da saúde, tá? Nós temos semiologia médica, semiologia veterinária, semiologia na odontologia. Então, a semiologia é uma disciplina que é o que a gente vai estudar aqui. Só que aqui chama estomatologia. Tá certo? Mas lembre-se, estomatologia mesmo é o nome da especialidade. Então, quem se especializa em estomatologia é o estomatologista. A pessoa vira estomatologista. Ela não vira semiologista, como você viu no vídeo. Então, não, a gente não deve falar semiologista. Semiologista não é nome de especialidade, e sim estomatologista. Beleza? Então, o que estuda a semiologia, ou aqui para nós, a estomatologia? A semiologia ela vai estudar os sinais e sintomas da doença que a gente está querendo descobrir que o paciente tem. Então, vocês vão ver que no nosso curso de estomatologia aqui, na nossa disciplina, a gente não vai ficar falando de cárie, a gente não vai ficar falando de problemas periodontais. Por quê? Porque vocês vão ter disciplinas específicas para isso. Então, vocês vão ter a semiologia para você saber quando é que um dente está cariado ou não, quando é que uma gengiva está saudável ou não, quais são as doenças que envolvem ali a gengiva. Então, na semiologia, ou aqui para nós a estomatologia, a gente não vai ficar falando de dente e gengiva. É claro que existem doenças que afetam a gengiva, doenças diferentes, né, que a gente vai acabar abordando, tá? Mas a especialidade nossa aqui não é ficar falando de dente hoje em dia, porque vocês vão ter isso no decorrer do curso. Tá certo? Então a gente vai reservar esse espaço para falar mais de doenças que acometem o complexo maxilomandibular e doenças sistêmicas que têm repercussão na boca. Então é isso que o estomatologista faz. Ele diagnostica e acaba tratando essas doenças. Mas antes de chegar a falar de tratamento especificamente, a gente tem que aprender a semiologia das doenças, ou seja, quais são os sinais, quais são os sintomas que um paciente pode apresentar para a gente já desconfiar que o paciente tem uma doença X ou Y. E aí a gente tem que aprender também, antes de tratar as doenças, a saber interpretar alguns exames, que a gente vai ensinar aqui também, exames como hemograma, coagulograma, a gente vai falar vários outros exames, como biópsia, citologia esfoliativa. Então, a gente vai precisar de recursos para ajudar no nosso diagnóstico. E dali, depois, a gente fala do tratamento. Tá? Então, a semiologia também vai ensinar para vocês como examinar o paciente. Como é que você vai buscar esses dados clínicos, né? Existe uma forma certa de você examinar o paciente? Sim. Existe uma forma de você palpar a lesão, saber descrever uma lesão. Então vocês vão ver que tudo isso, vocês vão ter aula para explicar quais são os nomes das alterações que vocês podem encontrar na boca, quais são, como é que se descreve uma lesão de forma científica, de forma que um outro profissional da saúde entenda o que você está escrevendo, porque aqui a gente não vai falar, tipo, o paciente tem uma bolinha no lábio. A gente não vai falar bolinha, porque é uma coisa muito vulgar e não expressa conteúdo. Você não sabe se essa bolinha realmente é uma bolinha que tem líquido dentro, se tem sólido dentro, se tem as características clínicas que você precisa para descrever essa lesão e entender o que o paciente tem. Então a gente vai ensinar para vocês nomes das alterações teciduais, nós vamos ensinar como é que examina cada estrutura da boca, como é que examina uma língua, como é que examina uma mucosa jugal, né? Como é que você palpa essas estruturas. Então vocês vão ter aula bastante isso antes, para depois falar de tratamento específico das doenças. Tá?
Então vamos começar só explicando a origem da palavra, né? Então, semiologia é o estudo dos sinais e sintomas das doenças. Então, nós já comentamos sobre isso. É só você pensar o seguinte: se eu falar para vocês assim, eu comecei a sentir dor de garganta, tive febre, comecei a espirrar muito, tive produção de coriza e estou me sentindo um pouco fraco. O que eu estou falando para vocês? Eu estou dando alguns dados clínicos, né? Eu estou te falando como é que eu estou me sentindo e o que está acontecendo comigo clinicamente. Com esses dados, a gente já começa a ter uma ideia do que o paciente possa ter. Com essa descrição, vocês têm alguma ideia do que eu possa estar tendo aqui? Coriza, estou espirrando bastante, moleza no corpo, febre. Que mais que eu falei? É isso aí. O que vocês acham? Que doença que eu posso ter? Olha lá. O pessoal está pondo dengue, gripe, covid, né? São 3 possibilidades pela descrição que eu te falei. Olha como é interessante. A semiologia é isso. É você pegar os sinais e sintomas que o paciente apresenta e já começar a aventar hipóteses de diagnóstico. Então, vocês estão fazendo certo. Ó, o caminho que vocês deram aí, tá certo. Eu posso estar tanto com covid, que os sintomas são parecidos, tanto como com uma gripe qualquer, e até dengue, né? Claro que para diferenciar uma da outra, eu vou precisar de mais dados clínicos ou de exames complementares para a gente fechar o diagnóstico, certo? Então, a semiologia vai fazer isso. Ela tenta diagnosticar as doenças através dos sinais e sintomas. Se eu tiver que perguntar para alguém, defina para mim com suas palavras o que é semiologia. Vocês saberiam agora descrever o que é uma semiologia? Né? Você pode até começar dizendo, é uma disciplina da área da saúde que estuda os sinais e sintomas das doenças para chegar num diagnóstico. Olha que beleza. Tá certo? Então é assim que a gente já define o que é estomatologia, que é semiologia, tá? E qual a diferença para estomatologia, então? A estomatologia, ela vem do grego, né? Estômatos significa boca. Logia é o conhecimento, é o estudo, né? Então seria o estudo das doenças bucais. Então, o que a estomatologia é? Ela é uma especialidade da odontologia que visa o diagnóstico e tratamento das doenças bucais ou doenças sistêmicas que também acometem a boca. Então, isso é a estomatologia, já é uma especialidade. Estomatologia não seria uma disciplina, né? Mas se bem que algumas faculdades, como eu disse para vocês no começo, elas adotam esse nome no lugar da semiologia, mas existe uma diferença. Então, a semiologia ela é dada em várias áreas da odontologia, várias áreas da saúde. Já a estomatologia, ela é uma especialidade odontológica, tá? Então, visando aí a aplicar e tratar e diagnosticar as doenças que envolvem complexo maxilomandibular, tá? Então, vocês já ficam sabendo que existem doenças que podem acometer primariamente a boca, ou seja, são doenças que acometem a boca, tá? E vocês podem ter doenças que a boca ela tem um envolvimento secundário. Você pode ter doenças, por exemplo, sistêmicas, que repercutem na boca, tá? Então vocês vão ver uma série delas aí no decorrer do nosso estudo, tá? Vocês vão ver que tem muitas doenças como lúpus, líquen plano, doenças autoimunes de uma forma geral, podem ter repercussão na boca também, e aí o profissional dentista, ele pode atuar nessa situação, né? Tanto diagnosticando quanto tratando, desde que envolva a boca, tá? Você pode ter câncer na boca, né? Câncer na língua, câncer no assoalho de boca, câncer no palato, vários tipos, quase todos os lugares da boca, você pode ter câncer. Você pode ter tumores benignos na boca, você pode ter tumores, cistos em ossos da boca, do complexo maxilomandibular. Então, toda essa área de atuação é do dentista, né? Então, ele pode atuar, claro que desde que ele acaba indo para uma especialidade que saiba fazer isso, né? O clínico geral pode tratar algumas lesões de boca, tudo? Claro que ele pode, desde que ele saiba, né? Então, vocês vão se formar clínicos gerais. Então, o que a gente espera de vocês? Não que você já saia um especialista, mas que a gente espera que vocês consigam diagnosticar e tratar as doenças básicas, mais comuns da boca, tá?
Agora, se for cada vez mais, as doenças forem mais complexas, aí exige uma intervenção de um especialista, no caso, um estomatologista, né? Que é o dentista que se especializou na estomatologia. Mas vocês podem muito bem tratar as doenças mais frequentes, mais comuns, que pode acontecer na boca. Então, o clínico geral já se forma podendo fazer isso. E é legal isso, né? Porque é diferente do médico, né? O médico ele faz aí em torno de 6 anos de faculdade para sair clínico geral. E o médico não pode, já como clínico geral, sair por aí fazendo cirurgias. Olha que estranho, ele tem que fazer especialidades para poder fazer cirurgias, tá? E a gente não, a gente sai clínico geral se formando como cirurgião dentista. Você já sai podendo fazer cirurgia, ou seja, você já sai podendo realizar, conseguindo realizar muitos tratamentos da boca com cirurgia ou tratamentos medicamentosos. Então a gente tem esse, entre aspas, esse privilégio de poder já sair tratando e diagnosticando doenças da boca, tá? Tá indo bem até agora? Eu estou falando muito rápido, vocês estão me entendendo? Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Tá de boa? Beleza? Maravilha. Um breve histórico aqui, só para vocês saberem que há décadas a gente já se preocupa em tratar ou diagnosticar doenças da boca, né? Além da cárie e problemas periodontais. Em 1957, chamava-se propedêutica clínica, em muitas universidades, inclusive na USP, né? Eles que começaram a desenvolver essa disciplina, né? Eles acharam importante você criar uma disciplina exclusiva para falar de doenças que podem acometer a boca, tá? Em 1963, olha aí, criou-se uma disciplina exclusiva chamada diagnóstico bucal. Por isso que eu falei para vocês, tem momentos que ela chamava de propedêutica clínica, momentos que chamava de diagnóstico bucal, né? Mas é antigo, ó, desde 63, ou melhor, 57, já se falava de doenças bucais. Em 1972, foi fundada uma Sociedade Brasileira de Estomatologia. O que era isso? Era um grupo de pessoas, né, lá na Universidade de São Paulo, que eles falaram, bom, além de a gente conseguir estudar as doenças de boca aqui na disciplina, vamos criar uma sociedade brasileira, que pega o país todo, só para estudar doenças da boca. Então criou a SOB, Sociedade Brasileira de Estomatologia. Isso em 1972, a idade que eu nasci. Portanto, eu sou muito jovem ainda, eu acho. Já em 2 anos depois, criou o Conselho Federal de Educação e obrigou nas grades curriculares das faculdades. Eles acharam tão importante esse grupo estudar isso e não ficar apenas em uma universidade ou só numa sociedade, mas eles quiseram instituir essa disciplina em todas as faculdades. Então virou obrigatório pelo Conselho Federal de Educação que todas as faculdades tivessem a disciplina de semiologia, ou estomatologia, ou diagnóstico, ou propedêutica clínica, tá? Então, em 74, foi obrigatório essa disciplina, por isso que até hoje nós temos essa disciplina no currículo das faculdades. E aí o negócio ficou tão, assim, bacana, começou a ter bastante conhecimento, bastante grupo de estudo, desenvolveu bastante esse cenário de diagnóstico e tratamento, que aí falaram, peraí, por que a gente não transforma essa disciplina numa especialidade, né? E aí, em 1992, foi criado pelo CFO, ele reconheceu, né, a especialidade de estomatologia. Então, a especialidade nasceu em 1992. Mas, você vê que ela já foi sendo estudada há décadas anteriores, tá? Por isso que hoje nós temos vários cursos de especialização em estomatologia. Eu mesmo faço parte, né? Eu coordeno um curso de especialização aqui em Guarulhos, tá? Num centro de estudos, mas também tem várias especialidades aí pelo Brasil inteiro de estomatologia. Então, quem quiser fazer a especialidade tem que cursar odontologia, se formar, para daí poder fazer a especialidade, tá? O que a gente às vezes dá são cursos de extensão, cursos de aprimoramento, de aperfeiçoamento, que aí o aluno ainda, como aluno, ele pode participar, mas ele não vira especialista, mas ele vai adquirindo mais conhecimento, tá? A gente às vezes dá esses cursos de aprimoramento, tá bom?
Então, para quem quiser fazer especialidade, só buscar aí no Brasil inteiro, tem cursos de especialização em estomatologia. Então, feito esse breve histórico, para vocês saberem aí como é que se situa essa especialidade, da onde começou a disciplina, né? Vamos dar início, então, agora aos conceitos básicos de semiologia ou estomatologia aqui para nós, tá? Primeiro, o que a semiologia faz? É um conceito básico, tem que saber a definição. Ela estuda os sinais e sintomas das doenças visando obter o diagnóstico. Isso é uma disciplina que ensina a fazer isso. Disciplina que vale, lembrando, para todas as áreas da saúde. Você tem várias semiologias, tem semiologia médica, você tem vários tipos de né, veterinária, você tem de fisioterapia, toda a área da saúde você tem dentro lá do estudo a semiologia. E a estomatologia mesmo, o que é? É uma especialidade clínica que visa diagnosticar e tratar as doenças bucais ou com seu envolvimento, ou seja, doenças sistêmicas com envolvimento bucal, tá? Para que, se você não ficou muito claro ainda, por exemplo, se você tiver uma doença autoimune chamada líquen plano, por exemplo, é uma doença sistêmica, porque é uma doença autoimune, mexe com a sua imunidade, isso aí é geral, e você pode ter alterações na pele por essa doença, você pode ter manchas arroxeadas, e você pode ter na boca estrias brancas, linhas brancas, que aparecem em toda a mucosa, e elas podem virar uma erosão, virar uma úlcera, e ficar muito dolorida, e precisar de tratamento. Então você vê, é uma doença sistêmica com envolvimento bucal, com repercussão bucal. Então tem muitas doenças que pode dar só na pele, e tem muitas que pode dar na pele e na boca. Por isso que a gente tem que estudar essas doenças também. E é isso que a gente vai fazer no decorrer do curso. E aqui eu vou fazer uma analogia, vou fazer uma comparação só para vocês entenderem o que a semiologia, né, a disciplina, ela busca, né? Como se fosse um detetive, né? A pessoa que estuda a semiologia, ela brinca que ela é um detetive. Por quê? Porque ela quer descobrir quem é o culpado. Ou seja, aqui para nós, quem é a doença. Qual é o nome da doença, qual é o diagnóstico. Assim como um detetive busca quem é o bandido, a semiologia busca qual é o diagnóstico, qual é a doença que o paciente tem. E para isso, o detetive ele não usa sua capacidade de observação, né? Ele procura por indícios, onde está o bandido, quem é o bandido, que altura ele tem, se ele tem deixou algum vestígio na cena do crime, né? Então, eu faço essa analogia, é como se fosse um detetive, a gente vai, através dos indícios, procurar saber qual é a doença que o paciente tem. Então, eu acho que, assim, é uma das disciplinas legais, porque ela é dinâmica, cada caso depende do que o paciente te apresenta para você chegar na sua hipótese de diagnóstico, é desafiadora, né, porque cada caso um é diferente do outro, exige que você tenha um conhecimento prévio em outras disciplinas. É claro, você não vai poder falar de doença se você não teve patologia. Se você não estudou nada de patologia, você vai ter dificuldade para entender aqui, né? Por quê? Porque a gente precisa saber as doenças, quais são, para você saber como é que ela se manifesta no paciente. Então você vai precisar de um estudo de patologia antes, você vai precisar de anatomia, como é que você vai descrever uma lesão se você não sabe os nomes anatômicos da região que você está avaliando. Então, para você descrever uma lesão, você tem que saber localizar essa lesão, onde ela está, né? Não pode apontar o dedo e falar aqui, ó. Você tem que falar o quê? Todos os nomes anatômicos que a lesão está. Então você vai ter que saber anatomia, vai ter que saber fisiologia, saber como é que funciona o organismo normal, para você entender onde está a alteração, a doença, tá? Então, ela exige uns conhecimentos prévios, né? E através desses indícios que o paciente vai deixando, você consegue. O detetive não faz aquele interrogatório com as vítimas para saber mais informação sobre o bandido. Nós vamos fazer o nosso interrogatório, chamado anamnese, perguntando para o paciente o que ele puder nos fornecer de informação, para a gente concluir aí o diagnóstico do paciente. Então, eu brinco muito disso. A nossa profissão é parecida com o detetive. E o detetive também não usa recursos tecnológicos, né? Ele usa lupa, ele usa, hoje em dia, DNA e um monte de coisa para descobrir, né? E a gente também utiliza recursos. A lupa do detetive, para nós, é aquela observação com aqueles óculos de aumento, né? Aquelas lupas de aumento para a gente enxergar bem a lesão.
A gente usa também recursos laboratoriais, radiográficos, biópsia, né? Mandar analisar tecido. Então, é isso aí, é uma analogia para esse mundo. Então, por isso que eu acho encantador. É uma coisa bem desafiadora, e depois que você acha o diagnóstico, aí é só partir para o tratamento, tá? Então, muitas vezes, o grande problema é saber o diagnóstico, né? O que a gente mais vê hoje em dia são profissionais formados de forma meia boca, que eles acabam olhando a lesão, não sabe bem o que é, já manda tentar remover, manda analisar, sem saber o que é. Isso a gente não evita fazer sempre, né? A gente tem sempre que ter uma ideia, uma hipótese do que seja, para você pedir o exame adequado para aquela doença. Não adianta nada você pegar um tecido mole de uma lesão, tá só em tecido mole, e falar, vamos fazer uma radiografia. Peraí, radiografia não aparece ali o tecido mole que você está olhando, né? Então não é um exame indicado para aquele caso. Então é isso que a gente vê, o que mais tem é erros de diagnóstico por aí. E eu não estou falando só de dentista, não, estou falando de médico. Tem muito médico que pede exame à toa sem precisar, porque nem examinou o paciente direito, nem olhou na cara do paciente, nem fez anamnese decente. Ficou ali 1 minuto, 5 minutos com o paciente, já manda embora, já pede um monte de exame e já vai mandando dar uma receita tratando com antibiótico, uma lesão que nem era para ser com antibiótico. Então, o que a gente mais vê é isso, são erros de conduta, erros de tratamento. Por quê? Porque não fizeram um bom diagnóstico. Então, é isso que a gente vai ensinar vocês. Todos os passos e etapas para você chegar no diagnóstico, você tem que seguir. A gente vai mostrar isso também, tá? Conceitos ainda. O que significa semiogênese? Gênese significa o quê? Significa origem, né? Então, é origem do quê? É o início do quê? Dos sinais e sintomas. Então, a semiogênese é uma parte dentro da semiologia que vai também estudar a origem dos mecanismos que formam os sinais e sintomas, tá? Então, você vai ver, por exemplo, o paciente tem febre, né? Então, você tem que entender por que está ocorrendo aquela febre, né? E é uma febre por origem viral? É uma febre por uma toxina, alguma outra coisa? Então você vai ter que entender por que aquele sintoma ou sinal apareceu. Você vai entender a origem, né? Então isso está compreendido dentro da semiologia. Ela vai fazer estudar a semiogênese das doenças também, tá? E o que é uma semiotécnica? É uma técnica para colheita dos sinais e sintomas. Então a gente vai ensinar para vocês técnicas para você coletar os sinais das lesões que vocês acharem. Sinais e sintomas, tá? Então é uma parte que a gente, quando vocês vão ter uma aula de semiotécnica, tá? São várias formas de você ensinando a você como examinar o paciente e se tem algum recurso para você aplicar ali para examinar o paciente. A gente vai ensinar isso para vocês também, tá? Não basta só você ver a lesão, tá? Você tem que ver, você tem que tocar, você tem que interpretar aquela lesão. E é isso que a semiotécnica vai te permitir. São formas de coleta desses dados de forma técnica, padronizada, para você depois interpretar. Aliás, uma das palavras que eu mais gosto na semiologia é interpretação dos dados. Interpretar o que é? É você ter um conhecimento teórico sobre aquilo e depois pensar por que está acontecendo tudo aquilo e e qual o diagnóstico. Então, essa coisa de interpretar que eu acho fantástica. Você tem muitas disciplinas técnicas, né, que você vai aprender. Por exemplo, aliás, o curso de odontologia, você tem muita técnica. Todas as disciplinas, praticamente todas, você tem técnicas envolvidas. Por exemplo, vamos falar de endodontia, canal. Então você vai aprender ali dentro técnicas de tratamento de canal. Ou seja, eles vão ensinar para vocês quais são os instrumentos que você precisa, qual é a técnica para usar aqueles instrumentos para tratar um canal. Certo? Então, na endodontia tem técnica. Na cirurgia, outra disciplina, vocês também vão ter técnicas. Ou seja, eles vão ensinar para vocês como extrair um dente. Então você vai ter um instrumental adequado para isso. Vão ensinar como é que usa esse instrumental e qual é a técnica para remover aquele dente sem traumas, né? Sem gerar problemas. Então, também é outra disciplina que tem técnica. Que é outra, dentística.
Você tem técnicas para restaurar um dente. Vão te ensinar que o alta rotação tem que ser usado, qual broca que vai usar, qual é o tipo de polimento, como é que se faz isso tecnicamente. Vocês vão treinar isso no manequim. Ou seja, outra disciplina também bastante técnica. Quer mais uma? Prótese. Vocês vão aprender técnica de moldagem, técnica de fazer uma prótese. Então, assim, são várias. Ortodontia, tem técnicas. Que fio que usa, que material que usa, como usa. Então, tudo técnica. Então, tem bastante. A semiologia aqui para nós também tem técnica. Vocês vão aprender técnica de fazer biópsia, técnica de fazer citologia esfoliativa, técnica de examinar o paciente. Mas, se o curso nosso fosse de odontologia fosse só técnico, a gente seria um curso tecnólogo. E não é. A gente tem muita técnica, sim, mas também tem muita interpretação, que é isso que vai diferenciar curso técnico de curso universitário. O curso universitário a gente vai ter que procurar entender o porquê de tudo, e cada caso exige uma interpretação. Você não vai fazer do mesmo jeito, da mesma forma, do mesmo momento, todos os casos que aparecerem na sua frente. Você vai ter a capacidade de escolher, de interpretar o que é melhor para cada caso. Claro que respeitando a ciência, respeitando as técnicas que já são consagradas. Mas você vai interpretar cada caso. E a semiologia é igual. Você também vai interpretar cada paciente que sentar na tua cadeira. Você não vai fazer a mesma coisa do mesmo jeito e esperando o mesmo resultado. Isso não. A gente, para cada caso, vai ter que entender que doença que ele tem, aprender a coletar os dados de uma forma técnica, sim, mas você vai interpretar esses dados e aí o que vai mudar é o diagnóstico, é o tratamento, ou seja, é todo o caso. Então, essa palavra interpretação faz toda a diferença. E você só consegue interpretar as coisas se você tem conhecimento prévio, se você aprendeu uma boa parte para depois você começar a usar essas ferramentas para você interpretar seus casos. Entendeu? Por isso que é bacana, por isso que eu também gosto dessa parte da semiologia, que é a liberdade que você tem para interpretar cada um. E você também tem isso, obviamente, em todas as áreas que eu falei agora. Você vai ter que interpretar o paciente da prótese, interpretar o paciente da ortodontia, porque cada caso é um caso. Você vai ter que pensar. Então, isso que é o que é legal. Você pensa, mas utilizando técnicas, você acaba pensando e podendo mudar os resultados e resolver os problemas. Tá? Então, a palavra semiotécnica é isso. Nós vamos ter uma aula só para ensinar quais são as técnicas de coletar esses dados de forma padronizada, para depois você interpretá-los lá na frente. Claro que existe uma sequência, né? A gente vai mostrar isso para vocês depois. E o que vem a ser propedêutica clínica? Lembra que esse nome apareceu como nome de disciplina, né? Que seria um sinônimo da semiologia na disciplina. Mas propedêutica clínica aqui, também pegando a ideia desse conceito, seria o quê? A valorização clínica dos achados na semiotécnica. Ou seja, primeiro você usou a semiotécnica, que são técnicas para você coletar os dados dos sinais e sintomas. Depois, o que você faz com esses dados? Aí você interpreta, você valoriza, você procura entender o que você achou. Entendeu? Então, isso é propedêutica clínica. Se, por um acaso, você fez uma semiotécnica e aí você não sabe ainda o que você está achando, não entendeu, você está faltando com a propedêutica clínica. Você está faltando agora interpretar os dados que você obteve. Tá? Por exemplo, você mediu a pressão do paciente. Eu estou usando aqui a palavra medir, porque o que significa medir? É você obter dados numéricos sobre uma situação. Isso é medir. Você pode medir comprimento, distância, você pode medir pressão, você pode medir glicemia. Só que quando você mede e valoriza esses dados clínicos, interpreta o que você achou, aí a gente chama de aferir. Então, o que é aferir a pressão arterial? É você obter dados numéricos, é você medir, mas também entender agora, interpretar o que significa aquele dado numérico. Aí você está aferindo. Olha que bonito, né? Então, isso é o quê? Propedêutica clínica. É você, depois que você obteve os dados, é interpretá-los, é valorizá-los, é você procurar agora entender aqueles dados que você achou. Entendeu? E isso você vai pegando com o passar do tempo para cada das doenças, a gente vai mostrando, e na clínica também. Você vai obtendo valor. Por exemplo, pressão, você pegou lá, o paciente está com 15/8.
15/8. A gente sabe que a pressão normal é de 12/8. O que significa 15/8? Se você não sabe o que significa isso, você apenas mediu a pressão, mas você não está interpretando agora esses dados. Então, para você interpretar agora o que significa 15/8, aí você já está aferindo, você já está interpretando, você está entrando com a propedêutica clínica, ou seja, está valorizando aqueles dados de forma interpretativa. Então, por isso que eu coloquei aqui que a propedêutica clínica é a interpretação dos dados para elucidar o diagnóstico e tratamento a instituir. Claro, se você acerta o diagnóstico, o seu tratamento vai ser um sucesso, né? Agora, se você errou o diagnóstico, pode dar remédio que pode não resolver, porque você deu um remédio errado para a doença que o paciente tem. Então, propedêutica clínica é isso, é valorizar os dados coletados, os dados obtidos. Através do quê? Através da semiotécnica que você utilizou ali, procedimentos técnicos para coletar esses dados. Deu para entender o que eu estou falando aí? Tá indo bem? Estou falando muito rápido? Tá dando para entender? Vocês querem que eu modifique alguma coisa? Menos a minha cara. Minha cara é essa aí. Não tem como mudar. Se você quiser que fique um pouquinho mais divertido, eu posso ficar assim. A cara eu não mudo, mas eu mudo o visual. Alguma coisa eu posso fazer para tentar deixar a sua vida mais fácil. É ou não é? Só que cuidado. Não deixe muito fácil a sua vida. Os atalhos nem sempre levam para os bons caminhos. Nossa, que momento de reflexão! Ridículo. Mas vamos lá. Passando, ainda tem mais dados. Vamos falar um pouco de saúde. A gente está falando tanto de doença, de saúde e doença. Vamos definir, então, o que é saúde, né? Segundo a OMS, que significa Organização Mundial de Saúde, saúde significa o bem-estar físico, mental e social de um indivíduo. Eu quero que vocês peguem essa frase e interpretem. Interpretem. O que é saúde? Tem gente que define assim, saúde é a ausência de doença. Saúde é o quê? É o bem-estar físico, mental e social. Quando eu falo que saúde é a ausência de doença, dá para entender. Mas é um conceito um pouco falho, porque fica na dúvida, mas o que é uma doença? O que você considera doente? Né? Então vamos lá. Bem-estar, a gente sabe que o bem-estar físico é aquele que eu estou dizendo assim, é o bem-estar biológico. Por exemplo, você não está doente por quê? Porque eu estou me sentindo bem, biologicamente falando, eu estou sem lesão nos meus tecidos, nos meus órgãos, os meus órgãos estão fisiologicamente funcionando de uma forma adequada. Então você está bem, você não tem nenhum comprometimento de função prejudicada. Então isso aí seria o bem-estar físico ou biológico, tá? Mas isso é o suficiente para você falar que uma pessoa está com saúde? Não, porque você tem que levar o aspecto mental. A pessoa pode estar bem biologicamente falando, mas ela está com depressão, ou ela sofrer de ansiedade, ou ela sofrer de um outro problema mental. A pessoa pode ter todos os órgãos funcionando, mas, por exemplo, ela pode ter autismo, ela pode ter alguma alteração mental de cognição, de retardo, e aí deixou de ser saudável, tá? E o que é o bem-estar social? A pessoa pode estar bem biologicamente, bem no aspecto mental, mas ela pode ter uma vida social alterada. Por exemplo, você acha normal uma pessoa viver isolada dos outros? Já ouviu falar do eremita? Eremita é aquela pessoa, né, que vai viver sozinha, isolado da sociedade. Será que é bom ou é saudável uma pessoa viver sozinha? Será que o ser humano foi feito para viver sozinho? Vocês sabiam que na evolução, se você estudar um pouquinho na parte de evolução, de comportamento humano, o ser humano, nós só estamos aqui hoje porque nós vivemos nos nossos antepassados em grupo. O grupo, ele protege um ao outro. O grupo enfrenta dificuldades, superando dificuldades que favoreceu sobreviver a todas as intempéries que nós já passamos aí pela história, né? Então, uma pessoa sozinha, ela dificilmente tem uma boa qualidade de vida, ela sobrevive. E se ela fala assim, não, mas eu tô sozinho, mas eu tenho uma casa, eu tenho carro, eu tenho tudo. Tá, e como é que tá a sua mente? Como é que tá seu comportamento social?
né? Uma pessoa que não se dá bem com ninguém tem problema. Então você tem que considerar tudo isso para dizer se uma pessoa é saudável ou não. Quantos casos nós estamos vendo aí nos vídeos mostrando pessoas que são ricas, né? Ou que são de bem material, mas humilham o seu semelhante, né? Aquele caso, tem vários casos aí mostrando, né? Que destrata o entregador de pizza, né? O cara do Uber, destrata pessoas na rua, fala que eu tenho tudo isso, eu tenho aquilo, mas não tem o lado social bem desenvolvido, ou até mental, até problemas de autoestima, né? A pessoa desconta nos mais fracos. Isso é sinal de doença. Ou você acha também que nesse caso da Covid, como é que nós estamos vivendo? Estamos tentando um isolamento social. Cara, isolamento é bom? Como eu acabei de falar, o isolamento não é saudável. Agora, nós estamos experimentando períodos. Um período a gente aguenta. Agora, viver isolado, viver nessa condição, a gente acaba despirocando. Ou seja, o nosso mental e o social vai se abalando. Tá? Outra coisa, além falando do social, que é o mais... O resto é mais fácil, né? O social ainda implica em condição mesmo de vida. Você acha que a pessoa que mora num barraco à beira de um rio, que não tem encanamento, na beira do esgoto, você acha que a vida social dela ali não está correndo mais risco de ter doenças naquela situação de vida econômica do que uma pessoa que tem todos os recursos aí de higiene e saneamento? Né? Você vê que isso afeta a saúde da pessoa. Então, se você tiver qualquer abalo, qualquer alteração no bem-estar físico, mental e social, você já pode estar tendo risco de sair do seu estágio de saúde e ir para o estágio de doença. Tá bom? E o que é doença? É a alteração da definição de saúde, ou seja, tudo que alterar o bem-estar físico, mental e social, você pode ter uma doença se instalando. Tá certo? Como saber se o indivíduo está doente? Vamos ver. Como saber se o indivíduo está doente? Primeiro, ele vai te dar alguns sinais ou sintomas que ele pode estar com alguma doença. É isso que a gente vai aprender na semiologia. Como reconhecer uma doença? Como é que você vai coletar esse dado? Como é que você vai interpretar o que você achou? Tudo isso a semiologia vai te falar. Uma pessoa pode se mostrar doente através de uma inspeção que o profissional faz. O que é uma inspeção? É uma análise visual com interpretação do que ele está vendo. Por exemplo, você pega uma pessoa que apresenta manchas que ela não tinha, e de repente apareceu manchas na pele, ela pode estar doente. Como é que você sabe? Porque você está observando visualmente com critério. Você está analisando, então você está inspecionando e já está vendo que pelo visual, interpretando que aquilo ali não está normal para o indivíduo. Você sabe que o indivíduo normal não é para ter manchas na pele que aparecem de um momento para o outro. Então você já pode suspeitar que ele pode ter alguma doença. Então o aspecto visual é importante. Né? Uma pessoa que se mostra apática, pele branca, mucosas brancas, né? Já está sugerindo uma outra doença. Por outro lado, uma pessoa que aparenta estar saudável, mas ela está ofegante, mesmo em repouso. Está conversando com você e já começa a faltar o ar dela. Isso é saudável? Não, porque você sabe que na fisiologia a gente tem que ter uma respiração tranquila, com uma frequência respiratória, né, de até 12, 14 respirações por minuto, 16, dependendo, e ela está mais do que isso, ela está ofegante. Então, já denota uma possível doença. Às vezes a pessoa está biologicamente bem, mas ela está com conversas depressivas, conversas de suicida, conversas tristes, conversa de falta de perspectiva de vida. Isso é um sinal, né, que a pessoa pode estar com uma depressão. Pessoas ansiosas também se expressam de outro jeito. Por isso que eu acho importantíssimo, se você quer entender o seu paciente, né, você começa a entender o ser humano. Eu sugiro fortemente que vocês leiam livros que falam sobre comportamento humano ou linguagem corporal. Pessoas que estudam esse assunto, eu sempre adoro esse tema de linguagem corporal, porque você atende paciente, você atende pessoa o tempo todo, e é bom você extrair delas qual é a linguagem corporal de tensão, ansiedade, depressão, nervosismo.
e isso vai te entender o aspecto social dela, o aspecto mental dela, né? Então é importante você saber, através da linguagem corporal, se a pessoa está tendo algum tipo de desvio, né? Claro que aqui nós não vamos virar psicólogos e nem, né, psiquiatras, muito menos, mas a gente entende que aquele paciente pode apresentar um problema que piora a condição de saúde dele. E isso é importante, porque a gente pode encaminhar esse paciente. A gente não vai tratar o emocional de ninguém, mas a gente reconhece e aí encaminha. Quantos pacientes eu encaminhei depressivos que não sabiam que tinham depressão e depois começou a tratar, melhorou tudo, né? Paciente que vem apresenta uma síndrome chamada de síndrome da ardência bucal, né? Que muitas vezes o diagnóstico é desafiador, é difícil, confuso, mas depois que você diagnostica, você vê que naquele paciente ele tem o perfil que uma parte deles tem problemas emocionais, problema de depressão. É incrível, o paciente vai, volta com medicação e relata que aquela ardência que ele sentia na boca melhorou, ou passou. Então, assim, o emocional está muito ligado nas expressões das doenças, né, em algumas, e até na piora de algumas outras doenças, principalmente algumas autoimunes, né? Então é importantíssimo a gente reconhecer sinais de ansiedade, paciente que não se abre na anamnese. Você começa a fazer perguntas, ele vai, na linguagem corporal, ele vai se fechando, né? Você percebe isso no visual, ele se fecha, cruza a perna, mostra que ele está fechado, não se sente à vontade para falar coisas, muito menos coisas ainda de cunho íntimo, que às vezes a gente tem que perguntar, né? A Thaís pergunta, tem algum livro para indicar, professor? Putz, grila, tem um monte. Não, eu não fugi. Só para mostrar o seguinte, ó. Deixa eu ver se isso aqui está vendo. Isso daqui é um livro, chama Linguagem Corporal no Trabalho. É claro que vale não só no trabalho, vale para a vida toda, né? Aí você tem outra. A Vantagem Não Verbal. São livros que eu estou indicando. Aí você tem o mais famoso, Linguagem Corporal, do Parisi. Aí você tem a Linguagem Secreta do Corpo aí. Esses são alguns que eu estou indicando. Aí você tem outro, a Linguagem do Corpo. Ou seja, é um tema que eu adoro, o Corpo Fala, também famoso. Então são livros que eu adoro. Ó, Como as Pessoas Funcionam. Interessantíssimo. Aqui já fala mais de comportamento humano e um pouquinho de linguagem corporal. Aí você tem a Linguagem das Emoções. E tem alguns outros que eu não sei onde eu pus, mas está por aí. Ou seja, eu adoro esse assunto e ele faz toda a diferença na hora de você atender um paciente. É o diferencial, tá certo? Então, acho que recomendo fortemente, ainda mais para quem atende pessoas. Ou seja, né? Nossa área. Beleza. Mais conceitos básicos aqui, ó. O que significa indício? Eu não falei essa palavra quando eu estava falando do detetive, que o detetive avalia os indícios, né, de um crime. Nós avaliamos indícios de uma doença, tá certo? Então, o que é? A gente está falando de indício. Indício, o que é o indício? Aqui, para nós, são dados clínicos, né, que sugerem uma doença ou orientam o profissional para um diagnóstico. Indícios são rastros que uma doença pode deixar no paciente. São percepções que você pode coletar, né? Por exemplo, como eu disse para vocês, quando eu simulei uma doença ali, que eu falei que eu estava com dor de garganta, febre, espirrando muito, eu dei para vocês alguns dados. Esses dados, assim, são indícios de uma doença. E vocês colocaram ali, gripe, Covid e dengue. Pode ser, né? Pela descrição que eu dei. Então, indícios são isso, são alguns sinais, são alguns sintomas, são alguns dados clínicos que sugerem uma doença. Ou vai te orientar, pelo menos, para você chegar no diagnóstico correto. Tá certo? A gente está falando muito em diagnóstico. O que é diagnóstico? O diagnóstico é você determinar, lembra do detetive? Quem é o culpado de um crime? Aqui é quem é a doença que está acometendo o paciente. E essa determinação da doença ela é fundamentada num conjunto de características clínicas. Ou seja, você está pegando os sinais, os sintomas de um paciente, interpretando, que é aquela palavra que eu adoro, podendo ter auxílio dos exames complementares. Então você já tem uma ideia do que ele tem. Por exemplo, vocês tiveram ideia daquelas 3 hipóteses, se eu tenho dengue, covid ou gripe. E aí, como é que você define qual que eu tenho? Você pode utilizar exames complementares. Eu posso fazer um exame de covid, para ver se eu estou com ela. Posso ver para vírus, pode ver para gripe, né?
Enfim, você tem exames que você pode solicitar para elucidar, para ajudar ou desvendar o seu diagnóstico. Tá certo? Então, isso significa diagnóstico. Entidade. Espiritualidade à parte, o que significa uma entidade? É o diagnóstico através de dados clínicos tão característicos que você consegue determinar uma doença. São diagnósticos através dos dados clínicos. Tá? É uma entidade. São sinais aí, são indícios característicos. Aí você consegue chamar isso de entidade, que você consegue chegar no diagnóstico. Tá? E aqui nós vemos, a gente fala muito... Opa, perdão. A gente fala muito de sinal, muito de sintoma, né? Afinal de contas, o que é um sinal? O que é um sintoma? Qual é a diferença entre um e outro? Sinal é um dado objetivo que é percebido pelo dentista, percebido pelo profissional. Ou seja, tudo que o profissional conseguir constatar através do seu exame, o seu exame físico, né, é considerado um sinal. Por exemplo, ela tinha falado também rubor. O que é rubor? Não é um vermelhidão? Vermelhidão é uma alteração de cor que o profissional consegue constatar. Então é um sinal. Se eu falar, por exemplo, inchaço, que a gente chama de edema, inchaço, não é um aumento de volume? Aumento de volume o profissional consegue constatar? Então é considerado um sinal. E por outro lado, o que é um sintoma? Um sintoma é um dado agora subjetivo. Subjetivo. Agora a pessoa que vai referir para você o que ela sente, é o que o paciente percebe, é o que ele sente. Então, como foi falado aqui, a dor é um exemplo de um sintoma, certo? Porque a pessoa que vai referir essa dor, o profissional não consegue avaliar essa dor, constatar essa dor, ele não consegue falar quanto que essa dor está... Qual é a intensidade dessa dor? É o paciente que vai ter que falar. Geralmente o profissional pergunta, você está com alguma dor? O paciente fala sim. Aí o profissional pergunta, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para essa dor? Ou seja, tudo o paciente que vai ter que referir, porque o profissional não consegue constatar. E eu já vou deixar uma tarefa para vocês fazerem, entendeu? Anota aí, eu vou deixar isso depois no pós-aula, ali na sala virtual, para vocês fazerem 10 exemplos de sinal e 10 exemplos de sintoma, tá? Aí vocês vão deixar ali na sala virtual, vocês enviam para lá, tá bom? Eu vou deixar isso depois descrito como fazer. Então eu quero que vocês me façam 10 sintomas e 10 sinais, tá? E vale para todo o corpo, não precisa ficar fechado só no dente, só na boca. Pode ser qualquer coisa sistêmica, até mesmo odontológica, tá? Mas eu queria essa lista para vocês treinarem sinais e sintomas. Beleza? Posso seguir? Então eu vou. Mais conceito, ó. O que é sintomatologia? Sintomatologia significa um conjunto de sinais e sintomas. Por exemplo, eu falo para você, você está atendendo um paciente na clínica, aí a professora ou o professor chega e fala assim, qual é a sintomatologia desse paciente? Ou seja, ele quer saber o quê? Ela quer saber o conjunto dos sinais e sintomas que esse paciente está apresentando. Aí você relata para o professor ou professora. Tá certo? Então, sintomatologia é a mesma coisa do que falar conjunto de sinais e sintomas. Por outro lado, o que é um sinal patognomônico? Primeira coisa, por isso que eu ensinei o que é sinal. Sinal é o que o profissional consegue constatar. Então, é um sinal, ou seja, alguma alteração que o profissional consegue constatar, mas esse sinal ele é tão característico que aí você consegue já saber a doença que ele tem. Sem precisar fazer exame complementar, você já consegue chegar no diagnóstico. Tá certo? Sinal patognomônico. Por exemplo, veja você. Vocês já ouviram falar de hemangioma? Hemangioma, já ouviram falar? Dessa doença? Não? Não. Pode mandar por e-mail, professor? Depois eu explico lá, depois você entra na sala virtual, tá? Porque tem que ser tudo pela faculdade, pela sala virtual, para constatar que vocês fizeram o trabalho. Eu vou pegar aqui uma imagem, deixa eu ver se eu acho aqui, para mostrar o que é um sinal
patognomônico. Vou pegar aqui numa... Beleza. Pessoal, eu vou compartilhar um vídeo que eu estou fazendo aqui exame num paciente, tá? Isso que eu vou mostrar para vocês é uma semiotécnica que eu estou fazendo no paciente para uma lesão que ele tinha arroxeada na língua. Então eu vou utilizar uma manobra de semiotécnica chamada de diascopia ou vitropressão para você, porque aí eu vou gerar um sinal patognomônico de uma doença. Calma que eu vou explicar melhor. O hemangioma, ele é uma alteração vascular. Então ele aparece através de bolha, uma bolha bem arroxeada. É uma parente da variz, tá? É um vaso sanguíneo que dilata, ou ele se prolifera, e fica através de uma bolha dentro com sangue, e ela é meio arroxeada no aspecto clínico, tá? Então deixa eu ver se deixa eu compartilhar isso com vocês. Para isso eu vou parar a apresentação e vou colocar aqui uma outra tela. Tela. Oi. Eco. Então está subindo aí. Vocês estão vendo essa imagem da minha mão pressionando uma lâmina de vidro na língua da paciente? O que está acontecendo aqui? Primeiro, essa paciente tem uma lesão arroxeada na língua. Ela é uma bolha. O que é essa bolha? É um aumento de volume com líquido dentro. No caso aqui, o líquido é sangue. Então, isso é uma doença, tá? Vascular. E como é que eu sei se isso é um hemangioma ou se é apenas uma mancha causada por uma melanina ou alguma outra coisa qualquer? Eu faço uma manobra de semiotécnica, que é uma aula que eu vou dar para vocês especificamente, mostrando várias manobras de semiotécnica, vários tipos diferentes de técnicas de coletar sinais e sintomas, tá? E essa manobra consiste no seguinte: se eu pressionar uma lâmina de vidro nessa lesão, que eu acho que é vascular, que é o hemangioma, se eu apertar a lâmina e essa lesão desaparecer ou diminuir bastante, significa que aquela lesão era vascular, ou seja, confirma a minha hipótese de hemangioma. Agora, se eu apertar essa lesão e não acontecer nada com a lesão, é porque não era uma lesão vascular, não era hemangioma. Então, e aí, tudo bem, eu estou te apresentando aqui uma manobra de semiotécnica, estou antecipando só para vocês saberem, mas depois eu vou dar isso bem especificamente. Mas só para já te apresentar, eu estou fazendo um exame físico utilizando uma manobra de semiotécnica chamada diascopia ou vitropressão. E se essa lesão diminuir de tamanho, ou ela ficar esbranquiçada ou desaparecer, significa que aquela lesão era vascular, porque quando eu comprimo, aquela bolha cheia de sangue esvazia, vai para os tecidos, então ela fica isquêmica, ela fica esbranquiçada ou ela desaparece. Se acontecer isso, eu vou chamar de sinal patognomônico do hemangioma. Olha, o que é um sinal patognomônico? É um sinal porque o profissional consegue constatar, ele vê isso, e se ela regredir essa lesão ou desaparecer, mostra que é uma alteração tão característica quando ela sofre essa pressão, que eu já posso dar o nome da doença, que no caso aqui é o hemangioma. Então, se eu apertar e desaparecer, é uma lesão vascular do tipo hemangioma. Então, isso é um sinal tão característico de uma lesão vascular que eu já posso dar o diagnóstico, que já me determina a doença que é. Então, isso é um sinal patognomônico. Então, vamos observar aqui, eu apertando a lâmina, e olha o que acontece com o tecido. Ó, olha essa mancha, ó, ela está bem volumosa, bem na borda da língua, e ela é bem arroxeada, o que sugere sangue. A hora que eu aperto a lâmina de vidro, olha o que acontece com a lesão. Ó. Primeiro, ó, ela incha. Calma que o câmera aí tá desfocando. Ó, ela já diminuiu um pouco de tamanho, mas vamos lá. Vamos pressionar mais. Ó, ela era bem volumosa e bem roxa. Quando eu apertei, ela ficou mais isquêmica. Olha agora, daqui a pouco ela começa a desaparecer totalmente. Aguenta aí, ó. Tá acertando a posição.
Calma. Olha lá, agora vai aparecer, ó, chegou a desaparecer a lesão, totalmente. Olha isso. Isso é uma bela de uma diascopia positiva, né? E aí o que acontece? É um sinal tão característico de hemangioma que eu já posso dar o nome da doença sem precisar fazer exames complementares. Então isso é um sinal patognomônico. Entenderam a ideia do que é sinal patognomônico? Entenderam? Confirma. Maravilha. É da hora. É isso que vocês podem fazer na clínica. Se você achar uma pessoa com lesões arroxeadas ou uma lesão, para saber se é hemangioma, se é uma lesão vascular, vocês pressionam essa lâmina de vidro. Mas isso eu vou falar mais no decorrer das aulas como é que se diz? De manobras de semiotécnica. A pergunta que fizeram é: isso causa dor no paciente? Não. Essa pressão, não. Tanto é que o paciente não esboçou nenhuma reação de afastar, nada, porque não dói. Isso daí é só uma pressão. Claro que você não está pressionando a lâmina a ponto de quebrar a lâmina na língua dele. Mas você só está pressionando ali de leve, isso não dói. É que nem você apertar uma colher na sua língua, também não dói. Tá certo? Então, sinal patognomônico é isso. É você ter uma alteração tão característica no sinal que você já pode determinar uma doença. O que é um quadro clínico? Outra palavra, conceito que a gente usa muito. Quadro clínico é a mesma coisa do que sintomatologia. Ou seja, é um conjunto de sinais e sintomas. É a mesma coisa que a sintomatologia. É um sinônimo. Então, a professora pode chegar para vocês e falar assim: qual é o quadro clínico desse paciente? Ou seja, ela quer saber a sintomatologia. Ou seja, ela quer saber o conjunto de sinais e sintomas do que o paciente apresenta. Tá certo? Então, vão guardando esses termos, porque a gente pode usar isso muito no dia a dia, na nossa clínica e para você conversar com outro profissional da área da saúde. A gente sabe que o dentista, ele conversa muito com o médico também do paciente. Às vezes você vai fazer um procedimento e você tem que entrar em contato com o médico para ele acertar alguma dose de remédio ou fazer algum outro tipo de situação, e você vai falar numa linguagem técnica com ele, porque aí ambos se entendem. Então você vai falar assim: olha, doutor fulano, o meu paciente apresenta um quadro clínico ou seja, você está usando conceitos, né, científicos para falar com outro profissional de saúde. Então, convém você saber muito bem essas palavras, essas ideias, esses conceitos, certo? O que é uma síndrome? É outra palavra que a gente usa muito. Só que cuidado. Tem gente que usa a palavra síndrome para falar de doenças genéticas. Síndrome de Down, tal. Aqui, no caso, essa síndrome que nós estamos falando aqui, não é síndrome apenas genética. O que a palavra síndrome quer dizer? Quer dizer um quadro clínico característico. O que é quadro clínico? É um conjunto de sinais e sintomas característicos de uma determinada doença com os mesmos sinais e sintomas. Ou seja, vamos pegar o síndrome de Down. É uma síndrome genética, mas não necessariamente precisa ser genética. Você pode ter outras síndromes que não são genéticas. Mas por que eu estou querendo dizer? Que o síndrome de Down, ele apresenta um quadro clínico, ou seja, um conjunto de sinais e sintomas, um conjunto de alterações que são característicos daquela doença. Por exemplo, se eu falar para você, o paciente, ele é um paciente de baixa estatura, sobrepeso, a língua do paciente é protusa, ou seja, é mais para fora da boca, ele tem pregas oculares aqui alteradas, ele tem o nariz em cela, ele tem um retardo mental, ele tem a linha única da mão diferente das pessoas normais, pode ter problemas cardíacos, tal. Ou seja, eu estou descrevendo para vocês uma série de sinais e sintomas característicos de uma doença, que no caso aqui, estou dando exemplo da síndrome de Down. Então, se eu começar a dar essas características, você fechando o olho vai lembrando, pelo que ele está falando, esse paciente tem essa síndrome aqui. Né? Existe outra, síndrome do intestino irritável. Já não é uma doença ligada à genética, nesse sentido das síndromes genéticas. O que é a síndrome do intestino irritável? Tudo que a pessoa come já irrita o intestino, ele é sensível, precisa ter uma série de cautela, a pessoa tem diarreia, desconforto, gases, dores, né? Então são sinais e sintomas característicos daquela doença, e são vários sinais e sintomas, por isso que chama síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas, não é um ou outro sinal.
entendeu? São um conjunto de sinais e sintomas característicos para cada doença. Então a gente chama isso de síndrome. Então pode ser tanto síndromes genéticas quanto não genéticas. Você vai aprender também, eu acabei de comentar aqui a síndrome da ardência bucal, né? Você vai ver que tem um quadro clínico todo específico, né? Geralmente são sinais e sintomas característicos dessa doença, que você chama isso de síndrome. É um conjunto de sinais e sintomas que caracterizam uma doença. Tudo bem? Então, isso é o conceito de síndrome. Quando tiver mais de um ou outro sinal e sintoma que caracteriza a doença, você chama de síndrome. O que é uma sintomatologia prodrômica ou subclínica? Sintomatologia são os sinais e sintomas, correto? E o que é prodrômica? Prodrômica significa que vem antes da manifestação clínica. Por exemplo, tem certas doenças que antes da manifestação clínica dela, a pessoa sente que vai aparecer. Ela dá uns sinaizinhos, ou uns sintomas de que ela está vindo, que a manifestação clínica vai aparecer em breve. Por exemplo, quem aqui já teve herpes labial, né? Eu acho que muita gente, porque é uma doença muito comum. Um monte de gente tem o vírus alojado no corpo e de tempo em tempo ele acorda e forma aquelas lesões no lábio, né? Aquelas vesículas ou bolinhas que depois estouram, viram uma feridinha, depois cicatriza e some, e depois a pessoa pode ter isso depois, né, de um tempo mais para frente. Então, pode ver, essas pessoas que têm herpes labial, qual é a manifestação clínica do herpes? São vesículas que depois viram bolhas, essas bolhas estouram, depois vira uma úlcera, a úlcera cicatriza e depois some. Mas como é que ela começa? Com as bolinhas, com as vesículas, né? Então, a manifestação clínica do herpes são vesículas que aparecem. Só que pode perguntar, para quem tem herpes, já teve, né? Ou ainda vai ter, ela sente que começa a coçar ou fica inchadinho o lábio antes de aparecer a lesão propriamente dita. Então, a pessoa sente um comichão, um prurido ou um edema, sente que está ficando diferente o lábio antes de aparecer a manifestação clínica do herpes. Então, isso é uma sintomatologia prodrômica. A pessoa sente que coça, sente um prurido antes de aparecer a lesão clínica mesmo, característica do herpes. Então, isso é um sinal, é uma sintomatologia prodrômica. Tá certo? Por exemplo, uma pessoa que está com enjoo, momentos antes de ela vomitar, ela começa a ter muita salivação, ela vai ficando amarela, pálida, né? Aí depois de um tempinho, ela vomita. Então, o que é essa... O vômito seria o nosso evento, né? O que é essa salivação? É um sinal prodrômico. O que é o enjoo? É um sintoma prodrômico antes do vômito. Então, sinal ou sintoma prodrômico é isso. É antes de aparecer a manifestação de algo, ele dá um sinal ou um sintoma antes. E é isso que acontece em muitas doenças. Tá certo? Então, isso seria sintomatologia ou sinal, dependendo se for sintoma ou sinal, prodrômico. Ou também chamado de subclínico, tá? Semiogênese é o estudo da formação dos sinais e sintomas. Tá? É como é que formam os sinais, como é que formam os sintomas. Como é que se dá origem aos sinais e sintomas. Isso também faz parte da disciplina da semiologia. Então, ela vai estudar como é que ocorre a formação dos sinais e sintomas, tá? É a origem. Semiotécnica, nós já falamos, é a técnica de obter sinais e sintomas através de manobras utilizando os sentidos naturais de forma direta ou indireta. Isso aqui, quando a gente falar vocês vão ter uma aula só de semiotécnica. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Mas só para exemplificar, aquela vitropressão ou diascopia que eu fiz na língua é uma manobra, um tipo, né, uma manobra de semiotécnica. Ou seja, uma técnica de obter sinais e sintomas para ajudar no nosso diagnóstico, tá? E ali é tão característico que virou um exemplo de sinal prodrômico, sinal patognomônico. Então, são termos que a gente tem que habituar a usar para a gente entender o que o profissional está falando. Tá certo? Propedêutica clínica. Nós já falamos sobre isso. Que além de ser nome de disciplina, significa o quê? Valorizar os dados clínicos que você obteve. Lembra disso? É a interpretação, que é aquela palavra que eu gosto na semiologia, é interpretar ou analisar os dados obtidos
na semiotécnica. É a valorização clínica. Ou seja, eu usei uma manobra de semiotécnica, né? Vi que teve uma alteração, com isso eu interpreto que doença ele tem. Com isso eu consigo dizer o que está acontecendo ali com o paciente. Às vezes pode ser direta, como foi o exemplo, é um sinal tão característico que eu já matei o nome da doença, ou às vezes não, me deu mais informação para eu chegar lá ainda, né? Na maioria das vezes, a gente não tem sinal patognomônico. São poucas doenças que dão sinal patognomônico, porque o resto você vai ter que batalhar para chegar no diagnóstico, você vai precisar de exames complementares. Então, sempre vamos ter que utilizar essa propedêutica clínica, ou seja, essa interpretação, essa análise dos dados coletados durante o seu exame físico. Tá certo? Introdução, se já falei o que é semiologia, já falei o que é estomatologia. Deixa eu ver pelo tempo agora, são 10h30. Eu não vou começar agora outro capítulo, tá? Então eu vou parar por aqui hoje, que vocês já tiveram muita nomenclatura, muitos conceitos, né, iniciais, que são conceitos básicos. E na próxima aula a gente vai falar sobre a metodologia do diagnóstico, né, as etapas para chegar no diagnóstico, e a gente vai depois dar mais exemplos aí. Então, pessoal, por enquanto, hoje, eu vou ficar por aqui para não iniciar um assunto novo, e eu vou deixar mais, daqui um pouquinho ainda hoje, talvez no período da tarde, aqui eu consiga colocar ali na sala virtual, eu vou deixar ali essa atividade para vocês fazerem, mas já saibam, vocês têm uma semana para fazer a atividade, ou seja, segunda-feira que vem, já tem que estar ali enviado para mim essa tarefa de pegar 10 exemplos de sinais e 10 exemplos de sintomas, tá bom? Só para vocês pegarem. Tenta pegar, gente, alguns que a gente não falou aqui, para vocês aprenderem outros exemplos de sinal e sintoma. Beleza, pessoal? Quero saber se tem alguma dúvida em relação ao que a gente falou, os conceitos que a gente deu aqui hoje. Como é uma primeira aula, ainda fica muito conceitual. Depois a gente vai tendo uma maior quantidade aí de imagens, caso clínico, tudo mais que a gente faz. Tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário, entre na nossa sala virtual, deixe sua pergunta que eu responderei assim que possível. E participe da nossa atividade ao vivo, às terças-feiras, às 11 horas da manhã, onde eu farei um tira-dúvidas com toda a turma, ok? Eu sou estomatologista, fiz especialização em estomatologia, fiz mestrado em diagnóstico bucal, hoje eu trabalho na prefeitura de Diadema como estomatologista lá, faço isso dou aula há mais de 20 anos, tá? Gosto muito do que eu faço, vivo disso, e então podem contar comigo para qualquer dúvidas que vocês tiverem aí. Ninguém quer perguntar mais nada? Se ninguém tiver dúvida, vocês estão dispensados, tá? Mas façam aí a atividade, tá? Então, muito obrigado pela presença de vocês, gente. Agradeço. E que vocês peguem firme, não deixa para estudar de última hora. Essas são as palavras sábias de hoje. Não deixe para estudar para a última hora, porque tudo vai se acumular na véspera de prova e tudo vai ficar confuso. Então vai aos poucos, estuda devagar.